Investigações do Ministério Público, Polícia Civil e Receita Estadual apuram suspeitas de superfaturamento e direcionamento de licitações em contratos da Superintendência de Desenvolvimento da Capital, a SUDECAP, que teriam ocorrido entre 2021 e 2022 durante a gestão do ex-prefeito Alexandre Calil. O esquema pode ter causado um prejuízo superior a 35 milhões de reais aos cofres públicos aqui de Belo Horizonte. As apurações começaram após o atual prefeito, Álvaro Damião, determinar uma auditoria interna na SUDECAP em fevereiro deste ano. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público e deu origem à operação deflagrada nesta terça-feira, com cumprimento de 20 mandados de busca e apreensão e exoneração de 2 servidores. A Justiça também suspendeu pagamentos da PBH às empresas investigadas. Ô Travassos, deixa eu começar com você essa história. Investigação importante em obras públicas aqui da capital. Bom dia. Bom dia, Júnior Moreira. Bom dia, bancada. Bom dia, os ouvintes da Itatiaia. E isso começa na gestão do Calil, né? E muito me incomoda, né, esse histórico e imaginar que, enfim, a gente vai se deparar com mais um escândalo envolvendo a administração dele em função... Lembra, eu cheguei a comentar, acho que semana passada aqui, tinha uma agência de publicidade lá no time, ele leva para a prefeitura. É o caso de nepotismo, sabe, são os benefícios, são os rolos que acontecem na administração pública. Então, mais uma vez, a gente vai se deparar com essa realidade. Enfim, está muito no início da investigação, você já tem alguns nomes que aparecem, né? Eu não tive acesso a todo o processo, mas você já tem aí, segundo alguns colegas, um mecanismo como funcionava, ou seja, eu contrato uma empresa, melhor, essa empresa entra para prestar serviço público e eu contrato pessoas dessas empresas ou com vínculos com essas empresas para poder fazer o acompanhamento ou a fiscalização dessas obras. Então eu falo para você, bonitão, vai lá, fiscaliza para mim quanto gastou fiscaliza para a prefeitura quanto gastou aqui de ferro. Aí o cara assim, gastou 10. Só que na verdade você gastou só 5 ou só 8. E na verdade esse cálculo, pelo que eu entendi, ele já vinha pronto. Então, assim, o que eu quero saber é o seguinte, essas empresas, porque tem algumas maneiras de você entrar na sacanagem, né? Você entra... Primeiro você tem que ganhar uma concorrência, ou de alguma forma ser beneficiado, ou até mesmo você tem que ganhar a prefeitura para poder fazer uma sacanagem dessa. Um esquema é tão complexo que você fica imaginando, né, as reuniões desses caras e como eles sempre estão tentando levar vantagem em cima do dinheiro do povo, misturando o que é público e o que é privado. Então eu quero saber o seguinte, tá ok, foi na gestão do Calil, isso aconteceu, como é que essa empresa entrou? Teve algum acerto para isso? Ou essa empresa já estava antes e tem um lobista que faz esse meio de campo, fazendo esse jogo, né? A figura do lobista, ela está presente na política brasileira e isso é vergonhoso. A gente está falando de 35 milhões e eu fico imaginando que isso é dinheiro de pinga, em função do que a gente consegue enxergar e do que está acontecendo nesses bastidores. Então é lamentável. Agora, que bom que encontraram e começou todo um trabalho de investigação e vamos esperar puxar esse novelho aí. Eduardo Costa, bom dia para você. Movimentação importante aí nos bastidores, né? Bom dia. Bom dia. Roubo de obra de contenção de enchente, né? Vilarinho, que mata tanta gente. Deixa a justiça funcionar, cadeia para quem for responsável e cadeia também para a turma que roubou na limpeza da Pampulha. Cadeia. Marcelo da Fonseca, bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia, amigos de conversa, bom dia a todos os ouvintes. Então, é muito sério essa denúncia, né? É importante que essa investigação avance, porque o cidadão belo-horizontino parece que, né, foi roubado de forma muito vergonhosa. A gente começou a ir atrás desses detalhes da informação, e aqui eu dou o crédito, né, o Guilherme Freitas, repórter do portal Fator, que teve acesso inicialmente a todos os detalhes, e aí tudo é descrito pelo Ministério Público de forma bem detalhada, de como que isso funcionava. E o Ministério Público, né, agora todas as informações são as investigações que estão acontecendo agora pelo Ministério Público, tudo que eu vou falar. O Ministério Público detalhou, né, que o Adriano Morato, que foi nomeado pelo ex-prefeito Alexandre Calil para diretor de obras da SUDECAP em 2017, logo no primeiro ano da gestão do Calil na prefeitura de Belo Horizonte. Ele montou um esquema com as empresas e com a SUDECAP de que a raposa tomava conta do galinheiro.
Porque quem fazia a fiscalização, quem media, quem falava o valor do que deveria ser pago à empresa, eram pessoas que estavam na SUDECAP, mas que na verdade eram ligadas às empresas que eram contratadas. Então, é impressionante, né, como que a SUDECAP acabava funcionando, pelo que o Ministério Público explica, como a extensão das empresas que faziam o serviço. Então, assim, isso explica muito das obras que a gente vê em Belo Horizonte, muitas obras que precisam ser refeitas, muitas obras que demoram mais tempo do que o previsto. E aí o Eduardo citou a questão das enchentes na Vilarinho. Essa é uma das obras que está sendo investigada. Mas são várias, né? A trincheira na Cristiano Machado é outra obra. Obra de contenção, né? De encostas perto da Predeira. A trincheira que não começou ainda? Não, a trincheira que já está em obra tem 5 anos. Qual é dela, gente? A trincheira Cristiano Machado está em obra, quem passa ali todo dia no trânsito já vê há muito tempo. Trincheira? Também é alvo dessa investigação. Então, é uma coisa assim, todo Belo Horizontino que está às vezes agarrado, que fica esperando uma obra que não acaba nunca, às vezes a gente vai começar, talvez, a partir de agora a gente vai começar a entender o motivo. Talvez não é interesse da empresa que essa obra seja encerrada. Talvez não é interesse da empresa e desses funcionários que trabalham em um órgão público que essa obra seja feita de forma rápida e com o menor custo possível. Então, vamos aguardar todas essas investigações, os detalhes, tudo que vai vir à tona, né? Parece que são muitas pessoas envolvidas e foi um esquema montado dentro da SUDECAP, que é a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, é a empresa responsável pelas grandes obras de Belo Horizonte. Então, se essa empresa, se a estatal que tinha que controlar isso tudo, estava tão envolvida com as empresas que fazem as obras, aí explica muito dos gargalos da capital mineira. A gente vai ficando velho de jornalismo, a gente vai lembrando algumas coisas, né? Eu lembro como se fosse hoje, numa manhã assim, depois de uma chuva muito forte, Bortoleto, que uma mulher perdeu a vida no enchente. O Calil deu uma entrevista, foi lá na hora, o microfone da Itatiaia estava lá, ele deu uma entrevista e bateu no peito e falou que a culpa era dele. Na Vilarinho. Lembra disso? Lembro disso. Falou que ia fazer a obra porque nunca mais ia acontecer nada ali, ia resolver o problema. A obra praticamente até hoje não está pronta e 6 anos depois se descobre um desvio, entre elas essa obra que ele falou de 35 milhões de reais. Bortoleto, bom dia. Bom dia para todo mundo. Para quem tem memória, assim como você também, Júnior, vai lembrar que na semana da eleição do segundo turno também deu uma declaração, falou que ia resolver na próxima gestão e que teve uma enchente na semana antes do primeiro turno. Mesmo assim, ele venceu a eleição, lembrando que agora ele não pode se candidatar mais porque ele está inelegível. Estou falando de Alexandre Calil. O importante vai ser, na verdade, como parafraseando aqui os colegas, isso aqui é dinheiro de pinga. É incrível como há muito tempo a gente vê esse tipo de coisa. O que a gente precisa é que a SUDECAP feche para balanço. Parabéns ao prefeito Álvaro Damião por instaurar a auditoria, mas muito provavelmente vai ser elucidatório e se continuamente a gente olhar vários outros contratos, porque realmente 35 milhões pelo modus operandi de como está desde a gestão ali do Alexandre Calil, muito provavelmente é pouco mediante o que dá pra gente apurar. Ô Bortoleto, o WT, mas só pra não deixar passar batido, 35 milhões roubados não é dinheiro de pinga. Eu digo comparado com o que pode vir a ser pelo volume de obras. Quando você pega um orçamento de Belo Horizonte com tantas obras necessárias, quando você pega um superfaturamento de 35 milhões, né, para 6 empresas envolvidas, parece que são as investigadas, é muito dinheiro do contribuinte de Belo Horizonte. Para não parecer que eu falei que é pouco dinheiro. Não, realmente é muito dinheiro, mas é muito pouco dinheiro comparando com tudo que pode ser. Marcelo, isso é uma provocação. Porque no fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: bom, apareceu 35 milhões, mas se o esquema estava aí desde a época do Calil, né? A provocação é assim: onde está o ralo? Cadê? Tem mais aonde? Está escondido de que forma? Em quantas obras? É só na SUDECAP ou tem outros mecanismos? Quais são os contratos vigentes hoje na prefeitura, em todo o sistema? Como é que está funcionando? E aí, deixa eu falar uma coisa para você, ouvinte da Itatiaia. Amigo, ano que vem tem a eleição. Se tudo isso que a gente está ouvindo agora, né? Isso é muito em função da decisão do voto. Então vai uma boa para você. Na hora que você for votar, lembre-se, não vota em ladrão, não vota em corrupto. E pesquisa sobre o teu candidato para ver se ele tem algum envolvimento com algum tipo de pilantragem. E só para não deixar passar e mudar de assunto, gostei da elegância hoje, viu, WT? Obrigado.